Nathan estava parado diante do piano, sentindo os olhares de toda a turma sobre ele. O riso abafado dos colegas fazia seu peito pesar. Ele sabia que aquilo não era um convite para mostrar seu talento, era uma armadilha. A professora Sra. Harrison cruzou os braços e lançou um sorriso frio. Vamos, Nathan. Ou será que não sabe tocar? Ele sabia o que estava acontecendo. Ela queria humilhá-lo, queria provar que ele não pertencia àquela escola. Mas o que ninguém ali imaginava era que Nathan estava prestes a calar todas as bocas da forma mais surpreendente possível. O dia estava nublado quando Nathan Brooks entrou na Madison Elite High School, uma das escolas mais respeitadas de Nova York. Ele segurava sua mochila com firmeza, tentando ignorar os olhares curiosos dos alunos que cochichavam ao vê-lo passar. Ele já sabia que não seria fácil. Aquela era uma escola de elite, cheia de jovens ricos e bem vestidos que nunca haviam precisado lutar por nada. Diferente dele, Nathan vinha de um bairro humilde e conseguiu a vaga graças a uma bolsa de estudos concedida pelo seu talento musical. Mas ali, ninguém parecia impressionado com isso. Ele passou pelos corredores luxuosos, tentando encontrar sua sala, até que uma voz firme o chamou. Você deve ser o novo aluno, Nathan Brooks. Ele se virou e encontrou uma mulher de postura rígida, olhos avaliadores e um coque impecável. Era a professora de música, Sra. Harrison. Sim, senhora, respondeu ele educadamente. Ela o observou dos pés à cabeça, franzindo os lábios. Espero que esteja preparado. A disciplina nesta escola é rigorosa. Sem esperar resposta, virou-se e entrou na sala. Nathan seguiu, sentindo que algo não estava certo. Nathan entrou na sala de música e percebeu imediatamente que algo era diferente ali. Os alunos estavam sentados em fileiras organizadas, todos com posturas impecáveis, como se estivessem em uma competição silenciosa de quem aparentava mais perfeição. O chão brilhava, os instrumentos eram de última geração e as partituras estavam meticulosamente dispostas sobre cada mesa. Ele olhou ao redor e notou que era o único aluno negro na sala. Sentiu os olhares rápidos, os cochichos discretos, mas o que mais o incomodou foi a maneira como Sra. Harrison o ignorou completamente. Ela caminhou pela sala, elogiando os alunos já conhecidos. Ótimo, Emily. Espero muito de você este ano. Charles, vejo que trouxe sua própria partitura, sempre dedicado. Muito bem, todos aqui têm um potencial brilhante. Nathan continuava em pé, esperando alguma instrução, mas nada. Foi só quando um dos alunos levantou a mão e perguntou: Professora, onde ele vai sentar? Que ela finalmente olhou para ele. Sim, o novo aluno. O tom era indiferente, como se tivesse acabado de lembrar que ele existia. Ela apontou para um banco no fundo da sala, afastado dos demais. Pode ficar ali, Nathan. Quero ver se você consegue acompanhar. Ele caminhou até o assento sem dizer nada. Sentou-se e abriu a mochila, pegando um pequeno caderno de anotações onde gostava de escrever melodias. Mas, ao invés de iniciar a aula de forma inclusiva, Sra. Harrison fez questão de tornar as diferenças ainda mais evidentes. Hoje, vamos falar sobre a importância da tradição na música clássica. Começou cruzando os braços. Nem todo mundo tem esse refinamento, mas aqui ensinamos a verdadeira arte. O tom parecia direcionado. Nathan sentiu a cutucada. Alguns alunos sorriram de canto, percebendo a implicação. Ele se manteve calado. Sabia que responder naquele momento não faria diferença. Então, Sra. Harrison distribuiu as partituras para todos, menos para ele. Nathan olhou ao redor, esperando que ela notasse, mas ela simplesmente seguiu a aula como se nada estivesse errado. Quando ele levantou a mão para perguntar sobre a partitura, a resposta veio seca. Talvez seja melhor você apenas ouvir hoje. Aprenda antes de tentar acompanhar.
O riso abafado de alguns alunos ecoou pela sala. Nathan sentiu o rosto queimar, mas respirou fundo. Ele já havia lidado com esse tipo de situação antes. Ele não precisava provar nada. Ainda. Mas o que a professora não sabia era que o garoto humilde que ela tentava rebaixar tinha um talento que faria toda aquela sala se calar muito em breve. A semana passou e Nathan percebeu que a senhora Harrison nunca o chamava para participar ativamente das aulas. Enquanto outros alunos tinham a chance de tocar, receber elogios e corrigir erros, ele era constantemente ignorado. Mas naquela sexta-feira, algo diferente aconteceu. A professora cruzou os braços e anunciou para a turma: hoje vamos avaliar o desempenho de cada um. Quero que vocês demonstrem o que aprenderam até agora. Os alunos começaram a se preparar. Emily foi a primeira, tocando uma peça simples de Beethoven. A professora sorriu e fez algumas observações elogiosas. Depois, Charles tocou um trecho de Chopin, errando algumas notas, mas ainda assim recebendo incentivo. Então, de repente, Sra. Harrison olhou diretamente para Nathan. Nathan, por que não nos mostra o que sabe? O tom era cheio de desdém. Ele se surpreendeu. Até ali, ela sequer tinha lhe dado atenção. Agora queria que ele tocasse? Nathan hesitou por um instante. Sentiu os olhares dos colegas, alguns com um brilho malicioso de expectativa. Eles queriam vê-lo falhar. Vai, Nathan! Um dos alunos zombou baixinho. A professora arqueou a sobrancelha e insistiu. Ou será que não sabe tocar? Aquela frase atingiu Nathan como uma facada. Ele sabia que aquela era a chance perfeita para a professora humilhá-lo. Ela queria provar que ele não pertencia àquela escola. Ele poderia ter recusado, poderia ter ficado em silêncio, mas, ao invés disso, se levantou e caminhou até o grande piano de cauda no centro da sala. Vamos ver do que você é capaz, disse Sra. Harrison, cruzando os braços com um sorriso de escárnio. Nathan se sentou e respirou fundo. Colocou as mãos sobre as teclas. Por um momento, o silêncio foi absoluto. E então, começou a tocar. Os primeiros acordes foram suaves, melancólicos, carregados de emoção. Mas conforme seus dedos deslizavam pelo piano, a melodia crescia, se transformando em algo grandioso e poderoso. O que ninguém sabia era que Nathan não precisava de partitura. Ele tocava de ouvido, com uma naturalidade que nenhum aluno naquela sala conseguiria imitar. A sala, que antes estava cheia de risos abafados, se tornou um espaço de pura reverência. Os rostos dos alunos mudaram. Alguns arregalaram os olhos, outros trocaram olhares incrédulos. Era impossível negar. Nathan não apenas sabia tocar, ele era um prodígio. A única que parecia lutar contra o que via era a Sra. Harrison. Por um instante, seu rosto ficou rígido. Ela não esperava aquilo. Não esperava que o aluno que queria humilhar fosse, na verdade, melhor do que todos os outros ali. Quando Nathan terminou, o silêncio permaneceu. Todos estavam sem palavras. E foi então que, pela primeira vez, ele olhou diretamente nos olhos da professora. Ela piscou algumas vezes, sem conseguir esconder o desconforto. Nathan não precisou dizer nada. A música já havia falado por ele. O silêncio na sala parecia pesar no ar. Nenhum dos alunos sabia exatamente como reagir. Aqueles que haviam rido antes agora estavam de boca aberta, incapazes de esconder o choque. Emily olhou para Charles, que apenas deu de ombros como se estivesse tentando processar o que acabara de acontecer. Outros cochichavam baixinho, surpresos com a habilidade de Nathan. Mas a reação mais marcante veio de Sra. Harrison. Ela se remexeu desconfortavelmente na cadeira. O olhar dela não era mais de superioridade. Pela primeira vez parecia incerta, sem saber como lidar com aquilo. Ela pigarreou, tentando recuperar o controle. Interessante. Nathan a observava com atenção. Ele esperava um reconhecimento, um elogio, algo que validasse seu talento, como ela fazia com os outros.
Mas, em vez disso, ela se levantou e virou de costas. Bom, vamos continuar. Próximo aluno. Os murmúrios aumentaram. Alguns estudantes trocaram olhares de indignação. Professora, ele foi incrível, Emily comentou. É verdade, nunca ouvi ninguém tocar assim, acrescentou um garoto no fundo. Nathan não precisou de mais nada para entender. Ela não queria reconhecer sua vitória. Ela esperava vê-lo falhar, mas agora que ele havia impressionado a todos, preferia fingir que nada aconteceu. Ele sentiu a frustração crescer em seu peito, mas se manteve firme. Não precisava da aprovação dela. O que importava era que a verdade agora estava clara para todos na sala. Só que Nathan ainda não sabia. Essa história estava longe de acabar. Aquela não seria a última vez que Sra. Harrison tentaria diminuir seu brilho. Mas, no final das contas, seria ela quem pagaria o preço. A aula acabou, mas o impacto do que havia acontecido ficou no ar. Alguns alunos se aproximaram de Nathan, ainda surpresos. Cara, onde você aprendeu a tocar assim? Perguntou Charles, o garoto que antes fazia piadas. Agora, sua voz carregava admiração genuína. Nathan apenas deu um leve sorriso. Sempre gostei de música. Emily, que até então nunca havia falado com ele, também se aproximou. Isso foi incrível. Você toca melhor do que qualquer um aqui, até melhor do que alguns profissionais que eu já ouvi. Nathan agradeceu, mas por dentro sentia um peso. Ele sabia que não podia se iludir. Sra. Harrison não ia deixar isso passar, e ele estava certo. Na aula seguinte, ela tentou agir como se nada tivesse acontecido, mas cada vez que pedia para os alunos praticarem no piano, ignorava Nathan completamente. Emily, por favor, toque o trecho que ensaiamos. Charles, tente mais uma vez. Nathan ergueu a mão. Professora, e eu? A sala ficou em silêncio. Alguns alunos olharam para ele, esperando pela resposta. Sra. Harrison cruzou os braços e deu um sorriso forçado. Nathan, creio que já vimos o suficiente. Você claramente prefere improvisar do que seguir a estrutura da música clássica. E aqui nós valorizamos disciplina. O tom dela era frio. Nathan engoliu seco. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. Não importava o quanto ele fosse talentoso. Para ela, ele nunca seria bom o bastante, mas dessa vez ele não estava mais sozinho. Isso não é justo, Emily disse de repente, olhando para a professora com seriedade. Charles assentiu. Ele toca melhor que todos nós, e mesmo assim, você não dá espaço para ele. Outros alunos começaram a murmurar, concordando. Sra. Harrison ficou visivelmente incomodada. Pela primeira vez, não tinha o controle da sala. Isso não é um debate, disse ela, tentando encerrar o assunto. Eu sou a professora aqui e decido quem toca ou não. Mas naquele instante, uma voz mais séria ecoou da porta da sala. Interessante. E eu, como diretor da escola, decido quem é adequado para ensinar aqui. Era o Reynolds, o diretor da Madison Elite High School. O silêncio foi imediato. Sra. Harrison empalideceu. Nathan virou-se para o diretor, surpreso. Ele não sabia há quanto tempo ele estava ali, mas o olhar dele indicava que havia ouvido o suficiente. Sr. Reynolds, ela começou, forçando um sorriso. Isso não é o que parece. Estou apenas tentando manter a estrutura da aula. Mas ele ergueu a mão, interrompendo-a. A estrutura da aula deve ser baseada na meritocracia e no incentivo ao talento. O que eu ouvi aqui foi algo bem diferente. Sra. Harrison abriu a boca para argumentar, mas hesitou. Pela primeira vez, ela não estava no controle. O olhar do diretor pousou sobre Nathan. Jovem, ouvi dizer que você tem um talento excepcional. Será que poderia nos mostrar? Nathan assentiu. Aquele era o seu momento. Ele caminhou até o piano e, sem partitura, começou a tocar. Dessa vez, ele não tocou apenas para provar algo. A turma. Ele tocou para mostrar quem ele realmente era. Cada nota carregava emoção. Cada acorde contava uma história. A música preenchia cada canto da sala e todos ouviam em silêncio absoluto.
e quando terminou, o próprio diretor aplaudiu. Brilhante, ele disse. Isso é o que chamamos de dom, e um dom como esse precisa ser valorizado. Ele voltou-se para a Sra. Harrison, agora visivelmente nervosa. E eu gostaria de saber por que um talento como esse foi ignorado em sua classe. A professora tentou argumentar, mas gaguejou. Eu apenas quis manter a ordem. Ordem ou discriminação? O tom do diretor era afiado. A sala ficou em silêncio. Todos sabiam a resposta. O destino da professora já estava selado. O silêncio na sala de aula era absoluto. Todos os olhares estavam fixos em Sra. Harrison, que tentava desesperadamente encontrar uma desculpa para justificar sua atitude. Mas ela sabia que não havia nada que pudesse dizer para reverter a situação. O diretor Reynolds não desviava os olhos dela. A escola Madison Elite tem uma reputação a zelar, ele disse, sua voz firme. Não admitimos discriminação, muito menos quando vem de alguém que deveria estar inspirando. Os alunos. Sra. Harrison tentou forçar um sorriso, mas era evidente que estava incomodada. Diretor, eu estava apenas tentando manter um padrão na disciplina musical. Eu não tratei o Nathan de forma diferente. Eu apenas achei que ele não estava pronto para tocar em sala. O murmúrio dos alunos aumentou. Todos ali sabiam que ela estava mentindo. Sério? O diretor ergueu uma sobrancelha. Então por que não deu a ele a mesma oportunidade que deu aos outros alunos? Ela engoliu seco. Mas não havia resposta. Ela não podia negar o que estava claro para todos. Foi então que Nathan decidiu falar. Sua voz era calma, mas cheia de convicção. Desde que cheguei aqui, a senhora me ignorou. Eu percebi os olhares, os comentários, a forma como me tratou diferente dos outros. Mas o que mais me dói não é o que fez comigo. É pensar quantos alunos antes de mim passaram pela mesma coisa e nunca tiveram a chance de mostrar o que podiam fazer. Aquelas palavras atingiram a sala como um choque. Alguns alunos abaixaram a cabeça envergonhados. Outros assentiram concordando. O diretor suspirou e olhou para a Sra. Harrison. O talento de um aluno nunca deve ser abafado por preconceito. E eu não posso permitir que um comportamento como o seu continue dentro desta escola. Os olhos da professora se arregalaram. O quê? Estou oficialmente encerrando seu contrato. A partir de hoje, você não faz mais parte do quadro de professores da Madison Elite High School. Houve um burburinho na sala. Alguns alunos arregalaram os olhos, surpresos com a decisão, enquanto outros deram sorrisos discretos, aliviados. Sra. Harrison ficou pálida. Diretor, por favor. Mas ele já havia tomado sua decisão. Recolha suas coisas e deixe a escola até o final do dia. Ela hesitou por um momento, olhando ao redor, mas percebeu que ninguém ali iria defendê-la, nem mesmo os alunos que costumavam bajulá-la. Então, sem mais palavras, pegou seu material e saiu da sala de cabeça baixa. No instante em que a porta se fechou atrás dela, o ambiente pareceu respirar novamente. Depois que Sra. Harrison saiu da sala, os alunos ainda estavam absorvendo o que havia acontecido. Para muitos, foi uma reviravolta inesperada. Para Nathan, foi a prova de que a justiça pode demorar, mas sempre chega. O diretor Reynolds voltou-se para ele e sorriu levemente. Nathan, seu talento é extraordinário. Não posso deixar isso passar despercebido. Nathan olhou para ele surpreso. O que quer dizer, senhor? A escola está organizando uma apresentação na noite de gala deste semestre. É um evento importante, com convidados ilustres e oportunidades únicas. Eu quero que você seja o pianista principal. A sala inteira reagiu com espanto. Sério? Emily exclamou animada. Isso é incrível, Charles disse, genuinamente impressionado. Nathan sentiu o coração acelerar. Ele havia passado por tanta coisa
e agora estava sendo reconhecido da melhor forma possível. Mas mesmo com a felicidade, uma dúvida surgiu. Mas, senhor, e os outros alunos? Eu acabei de chegar. Talvez eles mereçam mais essa chance do que eu. O diretor sorriu. Talento não tem tempo certo para ser reconhecido. Você provou seu valor e agora chegou sua vez de brilhar. Nathan olhou ao redor e viu que, pela primeira vez, seus colegas não o viam mais. Como um estranho, Emily bateu levemente no ombro dele. Você merece, Nathan. Todos nós sabemos disso. Ele respirou fundo, deixando a emoção tomar conta. Aquele era o começo de algo muito maior. Eu aceito. A sala explodiu em aplausos. Nathan sorriu. Pela primeira vez desde que chegou à escola, sentiu que finalmente pertencia àquele lugar. A noite de gala chegou e a escola Madison Elite estava deslumbrante. O auditório estava lotado de alunos, professores, pais e convidados importantes. No centro do palco, um grande piano de cauda brilhava sob as luzes. Nathan estava nos bastidores, respirando fundo. Era a maior oportunidade da sua vida. Emily e Charles estavam ao seu lado. Está pronto? Emily perguntou sorrindo. Mais do que nunca, ele respondeu. O diretor Reynolds subiu ao palco e pegou o microfone. Senhoras e senhores, esta noite temos um talento especial para nos presentear com sua música. Ele chegou há pouco tempo, mas já provou que a arte não tem cor, classe ou barreiras. Com vocês, Nathan Brooks. Os aplausos encheram a sala. Nathan caminhou até o piano, sentou-se e fechou os olhos por um momento. Era sua hora. Então, ele começou a tocar. A melodia era intensa, carregada de emoção, uma mistura de técnica e alma que nenhum outro aluno naquela escola poderia reproduzir. Cada nota parecia contar uma história, a sua história. O auditório estava hipnotizado. Alguns fechavam os olhos para sentir a música, outros trocavam olhares impressionados. Até mesmo alguns professores pareciam emocionados. Quando a última nota ecoou, houve um segundo de silêncio absoluto. E então, o teatro inteiro explodiu em aplausos. Nathan se levantou e olhou para a plateia, sentindo algo que jamais havia sentido antes: pertencimento. Na primeira fila, o diretor Reynolds sorriu e assentiu com a cabeça. Ele não precisava dizer nada. Nathan havia vencido. Dias depois, Nathan recebeu uma carta importante. Era um convite para uma bolsa integral, em um conservatório de prestígio. Seu talento havia sido reconhecido muito além daquela escola. O mundo agora queria ouvi-lo tocar. Quanto à senhora Harrison, ninguém nunca mais ouviu falar dela na escola. Sua demissão serviu como um lembrete de que ninguém pode impedir um talento de brilhar por puro preconceito. Naquele dia, Nathan aprendeu algo que nunca esqueceria. A justiça pode demorar, mas sempre chega. E assim, a vida de Nathan mudou para sempre. De um garoto humilhado, ele se tornou uma inspiração para todos. Agora me diga, você já viveu uma situação onde teve que provar seu valor para alguém que duvidava de você? Como foi? Se gostou dessa história, inscreva-se no canal para não perder as próximas.